Gente, depois que vocês têm filho, vocês ficam com medo de morrer, tá bom? Tem essa pergunta aqui. Se eu tô grávida? Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ponta Solta Podcast, o único podcast que abre verdadeiramente as pontas soltas de negócios, principalmente de mulheres empreendedoras aqui do digital e de negócios físicos também. Então, nosso objetivo é trazer para vocês temas como negócios, posicionamento, sobre empreender, a verdade nua e crua por trás. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia e você pode consumir tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube aqui no nosso canal, onde você pode se inscrever. Então já se inscreva aqui abaixo, nos busque nas outras redes, como o Instagram, buscando sempre por Ponta Solta Podcast. Eu me chamo Maia Santos, sou especialista em posicionamento e mentorias para mulheres do digital e também fundadora da maior comunidade de posicionamento, tanto do Brasil quanto da Europa. E hoje nós temos uma convidada, que é uma convidada senhora, só o currículo dela, vocês já vão entender. E a gente vai falar muito sobre autoestima, sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal como um todo. A nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, especialista em autoestima, relacionamentos e desenvolvimento pessoal, é escritora, palestrante, empresária, possui mais de 40 mil alunos e 100 mil livros vendidos, com uma empresa de 17 colaboradores e há mais de 8 anos do digital. Agora vem a parte mais surreal. Ela coleciona mais de 40 lançamentos feitos ao vivo nos últimos anos. Recebam Amanda Fitas. Amiga, seja muito bem-vinda e meu senhor amado, que currículo! Amiga, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de você fora das câmeras também. Vai ser um prazer hoje conversar com você, contar um pouco da minha história, que é de uma dinossauro digital. Dinossauro nada, mas olha, 40 lançamentos. Sim. Conta um pouco de como é que você começou no digital. Como foi isso? Porque você é psicóloga. Isso. E como que foi essa decisão de vou empreender no digital? Eu comecei como um hobby. Então, algumas pessoas começam como trabalho já. Eu comecei como um hobby, algo que eu alimentava ali e nem imaginava o que se tornaria. Então, eu sempre gostei de compartilhar conteúdo. E aí, eu comecei dessa forma e fui percebendo que, peraí, as pessoas estão me pedindo livro, as pessoas estão me pedindo, porque eu escrevia muito, né? E eu comecei com os livros. E aí, eu falei, poxa, eu acho que isso aqui é um trabalho. Uhum. Eu já era psicóloga e aí eu comecei a levar com seriedade. E aí já são 8 anos produzindo conteúdo e estando no digital. 8 anos produzindo conteúdo. Tem muita gente que não consegue ficar um mês sendo constante. Qual que é o segredo? Eu não acredito muito nessa coisa de segredo, mas para você, o que te faz ser tão constante a estar 8 anos criando conteúdo? Tenha mais paixão pelo processo do que pelo resultado. Então, eu me apaixonava pelo que eu ia me superar. Então, a cada conteúdo, eu via uma possibilidade de me superar. E eu não ficava pensando assim, ai meu Deus, esse vai ser o melhor. Se esse não tiver tantos likes, eu não continuo. Foi sempre algo movido à paixão. Então, com certeza, se eu ficasse pensando em likes, em curtidas, em vendas, meu Deus, vendeu tanto, não vendeu tanto. Agora, quando eu pensava, eu vou me superar a cada conteúdo, a cada lançamento, eu praticamente assim, eu nunca pensei em desistir, pra ser sincera. Eu nunca pensei assim, acho que eu vou parar de produzir conteúdo. Não, porque era sobre mim, sobre me superar. Então, eu diria que é uma mentalidade E tem boa. muita gente que eu não tô tendo resultado, então eu vou desistir. Ou eu não vou começar porque eu tenho medo de demorar muito a ter resultado. O que é uma lógica que não faz sentido algum. Esses dias eu tava em um evento até da Bel, e eu tava conversando com a cabeleireira dela, e ela falou, eu tenho um curso pronto, já faz sei lá quantos meses que eu gravei, e ele tá finalizado, só que eu ainda não coloquei pra rodar, não coloquei pra vender. E aí eu perguntei pra ela por quê. E ela falou, é que eu tenho muito medo de não vender. E eu falei, como está a sua situação agora, que você não tem curso? Você tá vendendo ele? Ela falou, não, porque eu nem lancei. Eu falei, então o que muda se você lançar? Porque agora você já não está vendendo, porque você nunca lançou. E você nunca lançou porque você não tem medo de vender. Então o pior dos cenários é você continuar igual. E ainda assim não é um cenário verdadeiro, porque
no caso dela, já tinha mais de 100 mil seguidores. Ou seja, já tinha ali uma demanda reprimida e ainda assim ela estava com medo de lançar e não vender. Você sentiu isso no começo? De, eu vou lançar alguma coisa? Ou simplesmente foi eu vou fazer até dar certo? No primeiro momento, quem me pedia os livros, porque era aquilo, eu fui acumulando demanda reprimida. Porque você vai produzindo conteúdo, isso é natural, né? As pessoas, elas começam a se identificar e a falar, meu Deus, eu quero mais disso, eu quero mais de você. E aí, o primeiro livro, eu não queria lançar por esse medo. Porque aquilo é novo para nós, é uma sensação de... eu vou estar exposta, e se isso der errado? Que é um medo geral. As pessoas, você trabalha com isso, você Sim. tem muitas alunas e você sabe. É o medo que as pessoas vejam que você está tentando algo novo, que você está começando. Então, para eu não fracassar, é melhor que eu nem tente, porque aí eu não vou ter que lidar com isso. Então, o meu livro, eu posterguei um pouco por esse medo, mas aí, quando eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, vai ser, se vender 5, se vender 10, se vender 15, eu vou tirar esse projeto do papel, vou fazer acontecer. E aí foi um sucesso, assim, muito mais do que eu imaginava. É lógico que nem todo mundo, quando a pessoa não tem demanda reprimida, pode ser que não seja tão um sucesso assim. Mas o tentar até dar certo, né? Até você encontrar a sua veia, tem que ser algo presente no digital. Porque nem tudo que eu lancei, eu não sei se você vai fazer essas perguntas ainda, mas nem tudo que eu lancei, depois eu vi que era uma ideia brilhante, né? Inclusive, livros e e-books, a gente sabe que a longo prazo, né? Dependendo da escala, não é o mais interessante financeiramente falando. Não é sustentável. Sim. Isso que você falou do fracasso, eu vejo que é o mais comum, de eu quero evitar o fracasso a todo custo. Só que esse evitar o fracasso, o que é fracasso para mim? Talvez você tenha uma visão diferente, mas fracasso para mim é você nem tentar. Agora você tentar e não saiu conforme a minha expectativa, ou não foi tão bom quanto eu gostaria que fosse, ainda assim você fez, você tentou, então não tem como você falhar tentando, fazendo. Para mim, fracassa, falha quem nunca faz. Quem só fica no, e se eu fizesse? E se eu tivesse? E se eu fosse? E se eu tivesse lançado? Como foi o seu caso? Poxa, você lançou muitas coisas que foram um sucesso, outras que talvez nem tanto, e isso acontece com todo mundo. Eu também já tive produtos que eu pensei, nossa, essa aqui vai ser a ideia revolucionária, isso aqui vai mudar tudo, isso aqui vai ser o nosso game change, isso aqui vai ser o produto. E não cumpriu essa expectativa. Então, como foi para você lidar com esse sentimento? Porque gera uma frustração, seria mentira se a gente negasse que não. Gera uma frustração, mas é aquilo, você não pode ficar muito tempo no sofrimento no digital. Você tem que superar, aprender rápido, erra rápido, aprende rápido, supera rápido e conserta rápido. Então, qual foi, assim, algum fracasso que você viveu e que você... não um fracasso, mas uma frustração que você teve e que hoje você olha e pensa, poxa, talvez eu deveria ter feito diferente? Sim, eu concordo com você, com a sua visão de fracasso. As pessoas, elas têm medo de sujarem a imagem delas, né? Como psicóloga, eu sei bem. Então, se eu nem tentar, eu não crio uma mancha na minha imagem, porque eu nem tentei. Mas, se eu tentar e as pessoas verem que não deu certo, e eu mesma ter que lidar com isso, aí eu vou ter que lidar com uma sujeira. Que é o famoso, né? Se as pessoas não verem que eu estou fracassando, então eu não fracassei. Então, eu acredito 100% que se as pessoas entenderem essa mentalidade que você falou, que fracassar já é não tentar, é ficar no mesmo lugar, com certeza, iria melhorar muito. Quanto ao meu primeiro fracasso, que eu considero assim, foi um produto de assinatura. Né? Eu, na verdade, até hoje, alta, né? eu não acertei em produto de assinatura baixo ticket. Então, foi um produto que eu fiz, se chamava Minutos de Reflexão. Isso a gente deve estar falando o quê? De 5 anos atrás, 6 anos, não sei, já faz bastante tempo. 7, talvez, anos, não sei. E esse produto, porque assim, eu vinha de... Amiga, você sabe como eram meus primeiros lançamentos? Eu fazia aulas no Facebook. Ah, meu Deus. Eu criava uma comunidade no Facebook. Quem pagava pra mim manualmente, a pessoa ia lá, me pagava na minha conta. Eu fazia 4 encontros no mês. Eram 4 encontros, né? Um por semana. A pessoa me pagava, sei lá, na época era R$97. Eu incluía manualmente as pessoas na comunidade do Facebook e fazia as aulas lá dentro. Só pra você ver como eu sou pré-histórica. Mas esse modelo ainda dava certo, das videoaulas. Quando eu lancei, porque eu fazia todo mês. Então, todo mês eu tinha ali uma quantidade de alunos.
E lógico que não se compara depois que eu comecei a usar método, né? A fazer outras coisas. Sair desse trabalho de colocar um por um. Então, quando eu lancei o produto, se chamava Minutos de Reflexão. Meu objetivo era que a pessoa recebesse ali todos os meses. Aí eu não vou lembrar tudo que a pessoa recebia, mas eu lembro que foi um fracasso. Por quê? A adesão, eu também esperava mais, por ser um ticket muito baixo. A gente tá falando aqui de coisa de R$29,90 por mês, sabe? As pessoas, elas têm muito essa cabeça de que quanto mais barato, mais as pessoas vão comprar. E não necessariamente. E o inverso também, de quanto mais caro, menos as pessoas vão comprar. Só que não é uma lógica que aconteceu, por exemplo, com a gente. Foi o contrário, de quanto mais eu subi o preço, mais em quantidade a gente começou a vender. Mas por quê? Porque a gente trouxe a audiência certa. Então, não quer dizer que eu vou cobrar barato e eu vou vender mais. Não é uma regra. Mas às vezes é a nossa crença, né? As pessoas gostam do que é barato, né? Quem veio de família pobre, como é o meu caso, vem muito essa visão, né? O que é mais barato é que as pessoas compram. E a gente sabe que não é bem verdade. E aí, esse produto, o que mais me pegou também não foi só o resultado. Foi ter que alimentar ali aquele modelo. E eu criei uma coisa que eu é que tinha que alimentar. Eu é que tinha. Então, você ficar produzindo conteúdo para algo que não está dando bom e você ficou com aquela obrigação e começou a ficar também, não era um conteúdo que eu vi que eu gostava de produzir. Então, para mim, sem dúvidas, esse produto, se eu pudesse voltar no tempo, eu riscaria da minha história. E você fez transição de carreira, não fez? Fiz. Com que você atuava antes? Eu era bancária. Eu trabalhei Quanto tempo no você trabalhou? 9 anos. Eu entrei adolescente. Foi o que me fez pagar a faculdade de psicologia, né? Sou muito grata. Mas eu sempre soube que não era ali. Eu nunca me vi o resto da vida sendo bancária. Porque eu sempre gostei de humanas, assim. Eu amo isso daqui. Conversar, de estar com pessoas. Sim. E como é que foi pra você fazer essa transição? Porque eu vejo que tem muita gente que tá nesse momento de... eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de área, mas eu tenho medo, eu fico insegura. Ou às vezes é uma pessoa que tem muitos anos com você, 9 anos de bancária, é significativo. E as pessoas têm muito essa ideia de que se eu parar agora ou se eu trocar agora e começar do zero, é quase como se eu tivesse fracassado ou eu não dei certo. Como é que eu vou começar de novo sendo outra que já... coisa. Exatamente. Então, como que foi pra você esse momento de transição de carreira? Eu tive muito medo porque eu fui criada para um emprego seguro. Então, a minha família queria que eu fizesse concurso. A psicologia em si, eu já fui a mais revolucionária porque ninguém queria que eu fizesse. Era aquilo, você vai passar fome. Eu ouvi isso. Você vai passar fome, as pessoas têm de graça no SUS. Por que você está fazendo uma profissão que você não vai ganhar dinheiro? E aí, quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu ainda tinha muito medo. Até porque um recém-formado, a gente sabe que, né, tem chances mínimas ali, comparado a uma pessoa experiente. E aí, o que eu comecei a colocar na minha cabeça? Que o banco não era o meu lugar. Lá não era o meu lugar. Porque eu não tinha liberdade. Eu sempre gostei de criar, então eu nunca gostei de ser engessada, de ter uma rotina ali todo dia, daquele jeito. Então, conforme eu colocava aquilo na minha cabeça, eu sabia que eu precisaria sair dali de um jeito ou de outro. Sair dali não era fracassar, continuar ali era fracassar. Então, isso fez toda a diferença. Quando eu decidi sair, tem também um arrependimento aqui, que eu acho que é até importante deixar. Quando eu escolhi sair do banco, eu ainda tinha aquele pensamento escasso. Poxa, mas eu vou perder minha rescisão. A famosa frase de quem veio de família simples, eu sei. A gente só pensa isso. Como assim a minha rescisão? A minha rescisão. Eu trabalhei aqui 9 anos, né? Ia fazer 9 anos quando eu saí. Falei, peraí, não posso pedir as contas disso daqui. E a minha família enlouquecida, como assim? Porque queriam que eu fizesse concurso. Como é que você vai sair do banco para algo autônomo, para viver um sonho digital ainda, que é algo que, né, muitas pessoas... Hoje já se é levado mais a sério. Antigamente, era uma piada pronta. E aí, eu peguei e tomei a decisão. Só que aí, eu ainda fiquei, assim, coisa de uns 8 meses penando. Porque eu tinha conversado com a gerente que eu queria sair e ela não me mandava embora. Ela falou que me mandaria. Aí eu falei, então você vai me mandar embora, eu vou ficar aqui. Algo que, assim, se eu voltasse no tempo, o dinheiro da rescisão eu ganhei no meu primeiro mês. Caramba. Focando só no digital. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eu só perdi. Olha como a mentalidade escassa aprisiona a gente em algo. É triste pensar, mas era a minha realidade, né?
E assim, você falou essa questão de transicionar de carreira e principalmente de que tinha um modelo de sucesso na sua família. Eu vivi muito isso também. Os meus pais tinham um modelo de sucesso que era você fazer uma faculdade, você faz a graduação, você entra para uma empresa, você assina a carteira e você acaba se aposentando naquela empresa. Esse era o modelo de sucesso que eles tinham, porque era o único que eles conheciam. Ninguém da família tinha alcançado tal feito. Tanto que a minha irmã ela foi a primeira a passar numa faculdade, assim, de conseguir bolsa e tudo mais. E quando eu tomei a decisão de empreender, foi um baque, assim, de como assim? Como você vai empreender? Ninguém da família nunca empreendeu. E você também teve essa questão com a psicologia. Quando foi para o empreender, como que foi a reação da sua família e das pessoas próximas a você? A minha avó, ela ficou me perguntando ainda por uns 2 anos se eu não tinha me arrependido. Ela ficava, você não se arrependeu? E eu assim... Ela já milionária e a avó, você não tá arrependida? Exato. Para vocês verem como é muito difícil para as pessoas da nossa família entenderem, né? Até deixo essa mensagem aqui. Se você pensa em empreender, não fique esperando validação da sua família, porque é um universo muito novo para eles entenderem. Não é que eles fazem por mal para jogar um balde nos seus sonhos. É porque realmente não é algo conhecido. Então, eu fiquei ainda penando, tendo que explicar que sim, foi a Muito melhor incerto. decisão da minha vida. Muito incerto. E demora, assim, para entender, mas eu percebi que conforme foram vendo os resultados, é aquilo. Você não precisa se explicar. Os seus resultados falam tão alto, eles berram tão alto que você não precisa nem se justificar demais. Então, com o tempo, conforme foram vindo os resultados e eles perceberam, todo mundo chegou à decisão unânime de que realmente essa menina tinha que ter ido por esse E caminho. você abre uma nova possibilidade dentro da sua família. Era surreal antes pensar alguém da minha família empreendendo. E agora, eu tenho primas que já têm esse pensamento de, eu quero empreender. Eu já tive uma prima pequena que virou e falou, eu quero ser que nem a tia Maia, eu quero fazer vídeo e tudo mais. Então, você abre uma nova possibilidade para sua família que, às vezes, não tinha essa visão, que ninguém ensinou antes a eles. Então, é como você trouxe, não dá para você empreender esperando estrelinha nem da família, nem da audiência, nem dos clientes, nem do marido, nem de ninguém. Primeiro porque ninguém te deve absolutamente nada e principalmente porque você tem que estar muito convicta. Empreender não é um jogo fácil, muito menos rápido de piscar e já teve o resultado. Você sabe muito bem, Sim. 40 lançamentos. E eu tenho certeza que desses 40 lançamentos não foi aquela curva que as pessoas imaginam que é de só crescimento. É uma montanha-russa. Sim. Então, para mim, empreender é uma eterna montanha-russa. É um sobe e desce, você tá em alta. E aí vem uma nova tendência e você tem que ir se moldando e você tem que ir descobrindo o que faz sentido ou não para o seu negócio, se reinventando também. E aí eu penso, como alguém que já fez 40 lançamentos, hoje, qual conselho você daria para quem ainda não conseguiu destravar o primeiro? Para quem ainda tá no eu quero lançar um curso, eu quero lançar um produto, quero lançar uma mentoria, mas tô com medo. Qual o conselho que você daria? Erre rápido e vai pelo modelo, né? Eu acredito que algumas pessoas até já tenham você como mentora. Pegue um modelo e siga. Ajuste para a sua realidade e siga. Faça o seu primeiro lançamento. Erre rápido. Porque assim, não vai existir momento perfeito. Não existe esse momento que vai chegar uma luz e agora todos os arcanjos vão cantar e vão vir pianos e você vai... Não existe esse momento. Você vai errar o seu primeiro lançamento. Provavelmente você vai errar para não falar um palavrão, você vai errar muito no seu primeiro Pode lançamento. falar palavrão aqui, tá liberado. Então ótimo. Para caramba, era um bonitinho. Fofa. E não tenha medo disso, porque se você não fizer o seu primeiro, não tem como você chegar lá. Se você não der o primeiro passo, você não chega no alto da escada, né? Você não vai chegar em lançamentos cada vez mais robustos, ou até outros que você erre também, porque acredite, com 40 lançamentos, você descobre muita coisa que funciona e que não funciona. Mas hoje, eu só sei de tudo que eu sei, porque lá eu tentei o meu primeiro. Não fique com esse medo de dar coisas erradas no primeiro lançamento. Já tem essa certeza, que aí você... Exatamente. E assim, o que eu vejo também é que
quem escolhe o momento certo é a gente. Tem que ser uma decisão que parte de você. Não existe como você trouxe. Vai iluminar, o sol vai estar brilhando mais, a grama vai estar mais verde. Não. O momento certo, ele é uma escolha que você faz. Assim como eu acredito muito que propósito também você escolhe. Você não descobre, você escolhe. Então, eu escolho que a partir de agora este é o meu propósito. Eu quero vir para o mundo para servir isso, para fazer dessa forma. Então, é uma escolha de qual é o meu momento certo. E eu lembro que você uma vez até mencionou que no começo você tinha um perfil anônimo, porque você tinha medo do julgamento. Como que você conseguiu mudar isso? Como que você saiu de um perfil anônimo para hoje milhões de seguidores? Esse perfil anônimo eu comecei a ter uns 9 anos. É o meu perfil até hoje, mas na época ele era anônimo. O que aconteceu ali... Sabe quem era a minha musa inspiradora daquela época? A Gabriela Pugliese. Porque naquela época era meio que ela... Acho que tinha a Bela Falcone. Era um universo, assim, mínimo de pessoas. E aí, eu me lembro, né, de saber a história dela. Na época, ela já estava super bem. Ela já tinha empreendido até com, acho que, coisa de tapiocaria. E ela era um grande case da época. Você pegou essa época também? Não peguei tanto. Eu peguei a época que ela já estava sendo mais cancelada. Não peguei tanto a época boa. É que a Maia, ela é um pouco mais jovem, né? Eu já estou mais senhora. E essa época dela, eu me inspirei nisso. Eu falei, nossa, que legal. Ela só compartilha a vida dela. É só isso, né? Lógico que não é só isso, mas... Aí eu falei, eu vou criar um perfil anônimo, porque quem sou eu, né? Aquela pequenez que a gente tem. Quem sou eu para compartilhar conteúdo? Para quem eu vou ter relevância? Eu tinha muito essa ferida, inclusive tive que tratar, né? Que eu era irrelevante, por ter me sentido na infância irrelevante. Então, assim, quem quer me ouvir? Quem vai querer parar para saber meu conteúdo, né? Então, quando eu fiz as minhas primeiras postagens, eu postava o que eu estava comendo. Eu postava o resultado do meu abdômen, maravilhosa daquela época. Hoje, eu não ia dar pra ser, amiga. Porque eu realmente era muito fitness nessa época. Então, foi assim que começou. Um Instagram anônimo, compartilhando a minha rotina fitness, como um hobby que eu fazia pra... Como eu tava descobrindo muita coisa naquela jornada, o que era o whey que era bom tomar, era tudo isso que eu compartilhava. Foi assim que eu comecei. Aí, eu demorei ali... Acredito que 1 ano pra me revelar, assim, pra postar fotos minhas. Porque eu tinha vergonha. Não era o meu nome, o perfil. Se chamava Com Foco Total. Meu Deus, você não colocava nem o seu nome. Não, era pra registrar a minha jornada. E como eu tinha o medo das pessoas verem que eu tava tentando e não tinha curtidas, não tinha likes. Enfim, aí depois, quando eu tomei coragem, falei, não, vou botar minha cara. Eu tinha pouquíssimos seguidores, sei lá, 1000 e pouco nessa época. Falei, eu vou botar minha cara. E aí foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar e ser corajosa. Porque até então eu tava atrás de uma máscara, né? E isso que você trouxe de a ferida que você teve que tratar. Hoje, tem muitas mulheres que deixam, muitas vezes, de vender, de falar do seu negócio, de criar novos produtos por esse mesmo sentimento de pequenez. Então, quem sou eu para isso? Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém. Por que logo eu? Porque eu vou cobrar esse preço? Eu vejo muito as minhas alunas trazendo isso. De por que logo eu vou cobrar esse preço, sendo que a maioria do mercado não cobra? Como que a pessoa consegue tratar isso e tirando aos poucos esse sentimento de pequenez? Quando nós começamos, a Maia não teve isso, tá, gente? Porque a Maia, a gente tava brincando aqui antes de entrar ao ar, que ela já nasceu com 10 anos. Ela tem 24 anos, uma alma de anciã. E, de fato, eu não sei se você precisou fazer processos terapêuticos, né? Sim. Não por eu ser psicóloga, mas eu precisei. E eu investiguei muito na minha história que eu não me senti uma criança ouvida. Então, eu precisei tratar a minha criança. Talvez seja o caso de algumas pessoas, talvez algumas pessoas não precisem de tanto. Elas precisam todos os dias se colocarem para cima. Às vezes, elas não ouviram das pessoas ao redor que elas eram relevantes, que elas eram importantes, elas não se sentiram assim. Mas hoje é um processo de você todos os dias falar: poxa, eu tenho o meu valor. Encontrar as suas habilidades, no que você é boa, e vai se lapidando, se aprimorando. Não adianta também só comprar cursos. Compre cursos e aplique. Vai aplicando, vai testando. Inclusive, quando você coloca algo no mundo, né? Fazer o seu primeiro lançamento, entrar em um produto que vai te ensinar, você está dando passos para mostrar para o mundo sua relevância e sua importância. E para si mesma. Com certeza. Mesma. Eu tenho muito... Desde o começo, assim, do digital, toda vez que eu investi em mim, era como se eu
desse um outro salto. Então, a gente associa muitas vezes investimentos que a gente faz, principalmente em conhecimento, de você pensar, poxa, mas olha o quanto eu estou investindo aqui nesse curso, olha o quanto eu estou investindo no meu conhecimento, eu não vou aceitar menos do que isso. Tem uma frase muito boa que é: jamais seja incoerente ao ponto de cobrar por algo menos do que aquilo te custou. E quando a gente fala do custou, não é só sobre dinheiro, mas é sobre o tempo, é sobre energia. Uma faculdade é muito tempo que você dedica, é uma questão financeira também. Um curso profissionalizante é uma energia que você demanda ali. Então, é até incoerente, muitas vezes, você cobrar um preço muito baixo para algo que te custou muito. E a grande maioria faz isso por não conseguir atribuir este valor para si mesma, que eu acredito também que seja um pouco de falta desse autoconhecimento. Total, porque essa sensação, não existe sensação pior. Eu lanço curso há muitos anos, eu trabalho com isso, eu já atendi milhares de pacientes. A sensação de que você é inferior, incapaz, insuficiente, é o que mais te corrói. Porque tudo o que você vai fazer, principalmente no digital, requer exposição. Você tem que dar a sua cara a tapa. E não é todo mundo que consegue entender que você tem tamanho para isso, você tem capacidade, você é boa o suficiente para. E só quando essa chave vira de fato é que a pessoa fala: caramba, eu não vou ter ninguém para me aplaudir primeiro. A primeira a me aplaudir vai ter que ser eu mesma, porque os outros, eles vão aplaudir depois os seus resultados. Mas no começo, vai ter que ser você. No começo, geralmente, criticam, duvidam e depois debocham os amigos. debocham. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu Nossa. comigo. Quando viram que eu comecei a postar conteúdo. Ai, a blogueirinha. Né? Normal, porque a pessoa fala que quem ela acha que ela é. A mesma coisa, quem tá do seu lado, principalmente quem está do seu lado, fala logo ela, aqui de baixo. Então, as pessoas tentam puxar você para as limitações delas. Para Então, os medos delas. Para os medos Sabe que a gente fez a formação agora de mentoras, que a gente tem uma formação de mentoras. E nesse evento tinha uma das alunas que ela veio do mesmo bairro que eu. E a mesma escola também. Ela falou uma frase que me tocou muito, que ela disse o seguinte: Maia, desde que eu comecei a investir mais em mim, aparecer no digital e seguir os seus passos, tendo você como inspiração, o que eu mais recebo são pessoas da minha volta, do meu bairro, amigos, falando: ai, mas por que você está fazendo isso? Por que você está investindo tanta energia nisso? Não faz sentido. É que ela deu sorte, não vai acontecer com você. E tudo o que falaram para ela, falaram para mim. E eu penso, poxa, que bom que a gente pode ser porta de entrada para outras pessoas, a gente pode mostrar uma nova possibilidade a elas, a gente falou isso no quesito família, e também pessoas que a gente nem imagina. Então, o tempo todo nós estamos inspirando pessoas que a gente nem imagina, principalmente quando você conta a sua história. Sendo que tem tanta gente que tem medo, vergonha de contar a história, porque eu não tenho uma super história de superação, ou porque eu acho a minha história chata, sendo que a única coisa que muda uma pessoa para outra é a história. Você já teve alguma dificuldade de contar a sua história no digital? Quando eu comecei a explicar, né, a entender tudo, eu entendi que eu tinha que compartilhar as minhas vulnerabilidades também. A minha história eu falo para um público mais solteiro, embora também quem está em um relacionamento acompanha pelas questões de insegurança, incapacidade, autoestima. Mas, pela questão do relacionamento, a minha história sempre foi muito forte, porque eu fiquei 7 anos solteira. E o meu público é muito assim: poxa, eu já tô 1 ano aqui solteira, já tô me... Né, Imediatista. Meu Deus, 7 anos. Então, eu comecei a perceber que quanto mais eu contava a minha história e lidava também em terapia com aquilo que eu tinha vergonha, enfim, todas as frustrações que eu passei. Então, eu fui aos pouquinhos cada vez mais revelando, porque eu entendi que quando eu fazia aquilo, era muito bom. Ao invés das pessoas me verem como alguém inferior, elas falavam: caramba, eu passei por isso. Então, a minha história, sem dúvidas, quem não conta histórias no Instagram tá perdendo um super potencial, né? E olha, agora a gente vai fazer um bate-bola. E aí você não pode pensar muito, você tem só que responder. Tá bom. Não pode pensar, tem que responder. Tá. Vamos lá. Estar rodeada de pessoas que te desafiam ou que te apoiam incondicionalmente. Que me desafiam. Trabalhar com amigos ou manter as amizades fora do trabalho. Fora do trabalho. Ter um parceiro de negócios ou ser empreendedora solo. No meu caso, empreendedora solo. Um livro. O Propósito, porque foi o primeiro que me marcou. O Propósito, do Prem Baba. É lindo. Eu já vi. Uma música. Eu lembro do meu cachorro do Aerosmith.
Don't Wanna Miss a Thing. Que meu cachorro faleceu tem um mês. O Juca, E ele entrou no meu casamento, ele entrou com essa música. Então essa música ficou marcada. Ai, que lindo. Uma série. Ai, eu amava House. Nunca assisti, você acredita? Meu Deus, amava essa série. E todos os CSIs, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, eu paro sempre na 9ª temporada. Sério? Sempre. É quando a Cristina sai. A Cristina sai, pra mim, acabou ali. Era a minha personagem preferida. Começa a se perder, né? Eu também acho que eu não fui até a última, não. Mas House, viu? Não, eu vou ter que assistir. Succession, você já assistiu? Não. Então você vai ter que assistir. Então você a gente vai trocar. A gente vai trocar. Indicações. Um medo. Morrer agora que eu tive filho, você acredita? Gente, depois que vocês têm filho, vocês ficam com medo de morrer, tá bom? Eu não tinha mais esse medo, porque eu tava, mas agora eu fico assim, meu Deus, se eu morrer, quem vai criar a minha filha? Como é que ela vai Mesmo ficar? tendo pai, né? Enfim, é esse medo hoje, assim, mas... Acho que é geral de mãe, sempre acaba associando ou perder o filho ou morrer. Mas tudo bem, se eu morrer também vai ficar um legadinho aí pra... Um sonho que ainda não realizou. Ai, essa pergunta é muito boa, né? Hoje, o meu maior sonho, sem dúvidas, é ver a minha filha, uma mulher formada, feliz, leve, bem criada, independente, segura, confiante. Hoje, o meu maior sonho é ver ela colocar um ser bom no mundo. Ter um ser bom no mundo. Uma cor. Eu tô nessa transição, eu iria falar rosa, mas já não é mais minha cor preferida. Eu tô na fase branca, então eu vou falar branco. Eu gosto muito, off-white. Off-white. Adoro. Uma frase. É uma minha, aquelas bem modestas. Adoro. Entre pra ganhar, mas esteja disposto a perder. Uau. É uma frase que me ajuda muito. Uau. E Amanda, você fala muito sobre relacionamentos. Qual que é a coisa mais absurda que você já recebeu? Meu Deus, eu tenho que abrir o lista. livro das pérolas. Olha, eu já recebi a mulher que descobriu que o marido estava traindo com a mãe. Traição de mãe, traição de irmã. Como é que essa pessoa fica psicologicamente falando depois? Porque é a dupla frustração, né? Acho que o que mais pega, assim... A traição... É porque a traição, ela pega na nossa inferioridade. Se está me traindo, eu não sou boa o suficiente. Sim. Que é o pior sentimento que a gente tem. Total. E aí, quando é por alguém ainda que você também confia... É assim, eu não posso confiar em ninguém nesse mundo. Então, tem que ser feito um trabalho muito grande de aumento de confiança. Porque se a pessoa nunca mais também confiar em ninguém, ela não se relaciona mais. Ela vai ser sempre aquela pessoa cheia de armadura, né? Às vezes, são traumas tão grandes que a pessoa, ela começa a agir de formas que aí ela tá colocando tudo contra ela, né? Ela não tá se ajudando. Então, esse de traição... Assim, mas tem... Se eu for abrir aqui a caixinha de coisas... Você podia fazer uma... Não, eu ia falar pra fazer uma pérola de compartilhar algumas, mas também é complicado, porque se você faz isso, algumas pessoas deixam de mandar por se sentirem expostas. Mas assim, é muito comum que eu vejo de absurdo isso, de traições. E aí a pessoa que tá grávida e o marido tá traindo. Mas devem ter coisas piores, assim, eu não consegui lembrar agora. Você recebe umas absurdas. Sempre. E assim, eu vejo muito nesse quesito relacionamento, que as pessoas sempre têm muito aquela questão de passei por um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, tóxico, e essa pessoa, ela roubou a minha autoestima. Ela tirou a minha autoestima. Graças a essa pessoa, eu tô sem autoestima. Ou não só relacionamentos, mas pra família também. Não tenho autoestima porque minha mãe roubou minha autoestima, meu pai. Alguém tem tanto poder assim sobre outra pessoa, porque eu tenho uma visão de que ninguém deveria ter tanto poder sobre você ao ponto de tirar algo que já deveria ser seu. Porque a autoestima nada mais é do que estima por si própria. Então, quando você recebe algo assim, como que você geralmente direciona a pessoa? São 2 momentos da nossa vida, eu divido, né? Que dá pra dividir até em 3. Que é a infância, a adolescência e a fase adulta. Quando você é criança, você deixa todo mundo te roubar tudo, porque você ainda é um ser muito indefeso. Quando você é adolescente, também. Porque você ainda está se descobrindo, então você está se identificando, se espelhando em pessoas. Ser aceito por grupos na adolescência é o supra-sumo, né? Quando você entra em grupos legais. Então, você ainda está moldando a sua personalidade. Mas quando você se torna um adulto, é a sua obrigação tratar, inclusive, o que a sua criança, o seu adolescente não trataram. E entender que, peraí, o poder agora de ter uma boa autoestima, de ter uma confiança, de ter segurança, eu é que preciso construir. Porque o mundo vai nos decepcionar. Você já deve ter passado por decepções que você fala, poxa, essa pessoa fez isso comigo. E faz. Porque
Ninguém é perfeito, já começa daí. As pessoas são limitadas, as pessoas te oferecem o que tem. É a sua função agora, quando você se torna adulto, se pegar no colo, ser seu melhor amigo e falar: agora, quem vai cuidar da minha autoestima sou eu. Ninguém mais me tira, que é exatamente o que você falou. Agora eu não dou um poder para um cara que é abusivo comigo acabar com a minha vida. Agora eu não dou o poder para uma pessoa que é tóxica entrar na minha casa e fazer o que quer. Porque se eu tô te dando a chave, aí já é uma grande questão. Então, na infância, a gente entende que algumas pessoas possam te afetar, né, em vários aspectos. Mas quando você se tornar adulto, não seja mais a pessoa que deixa qualquer um roubar o seu brilho. E isso vale também pro digital. Eu vejo muitas pessoas com... eu comecei a acompanhar a fulana, me comparei muito e ela me travou. Ou eu comprei curso de ciclano, não consegui aplicar e agora eu estou aqui paralisada por culpa de ciclano. Só que, de novo, é sua responsabilidade e é preciso adultecer e entender que eu sou adulto e a partir de agora eu escolho quem eu vou seguir. Então, se você está se comparando muito com uma pessoa, primeiro, por que você está se comparando? Eu acredito que a principal pergunta é o porquê das coisas, quando a gente começa a investigar mais. Por quê? Por que eu estou me sentindo dessa forma? E você tem um controle sobre as suas mãos, o poder sobre as suas mãos de escolher. Eu vou deixar isso me afetar? Porque é sempre, quando a gente olha para o outro, se perguntar: por que isso aqui está me afetando? Por que isso aqui está mexendo comigo? Você já passou por isso de comparação em algum momento no digital? Sim. Eu tive uma época que eu precisei sair, inclusive, do Mastermind. Por quê? O ambiente de Mastermind, ele é incrível. Porque, realmente, as pessoas colocam resultados, as pessoas colocam o que está dando certo. E, normalmente, não se coloca muito o que está dando errado. Não. Se coloca muito o que está dando certo. E aí, você fala: poxa, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô me desdobrando e eu não chego nos resultados de fulano, né? Então, nessa época, eu percebi que eu entrei numa coisa que não estava me fazendo bem. O bom de ser psicóloga e ter um alto nível de percepção é que eu vi que eu estava indo por um caminho errado. Porque eu estava fazendo resultados muito bons, mas eu não estava fazendo igual o de quem estava contando no grupo. E aí parecia que era sempre menor. Isso. E aí, nessa fase, eu falei: não, peraí. Aí eu saí um tempo, fiquei mais ou menos uns 8 meses fora. Que foi um período que, assim, eu comecei a questionar muitas coisas também. Foi pós-pandemia. Porque a pandemia foi muito boa para o digital, né? Sim. Foi algo que, assim, foi um boom. Os lançamentos explodiram. 2020, 2021. Acho que, se eu não me engano, foi em 2021 isso. E aí eu falei: cara, eu não estou indo por um caminho que... não é isso que eu quero. Porque se for para ganhar dinheiro e ficar perdida desse tanto, eu não tô querendo essa vida pra mim. Então, ali eu revi tudo. Falei: cara, eu tenho que me comparar comigo. Eu estou evoluindo nos meus lançamentos. É lógico. Se você tá com uma cabeça boa, você vê esses resultados como inspiração. Você fala: poxa, que legal. Mas se você começa a entrar e fazer isso ser sobre você, essa comparação venenosa, é horrível. Então, essa fase aí eu me lembro. Lógico, já rolaram outros tipos de comparação no Instagram, mas nada foi tão forte como essa fase aí, porque eu acho que eu não estava bem. Eu estava entrando em algo de competição, de preciso atingir esses números também. E a tendência é quanto pior você está, mais você se compara. Então, quanto menos feliz consigo mesma você está, mais você acaba se comparando com outras pessoas. E a grande verdade é que ninguém quer ser vista falhando. Por mais que nós, a grande maioria, tenhamos essa consciência de que todo mundo falha, todo mundo erra, o mundo é imperfeito. No fundo, você não quer admitir que você não é tão boa quanto você se esforça ao máximo para parecer. Você não é tão confiante quanto você se esforça ao máximo para parecer. Então, é realmente um medo das pessoas descobrirem que, calma, meu anjo, você talvez não seja essa bolinha toda que você acha que você é, o que você gostaria de ser. E a gente vive isso o tempo todo, porque também, ao mesmo tempo que tem as críticas, eu acredito que isso aconteça com você também. Quando a gente constrói uma marca muito grande e uma comunidade muito grande, a gente passa a ter todos os dias como se fosse cenourinhas sendo jogadas pra gente, de elogios. Mas porque você é maravilhosa, porque você é muito bom no que você faz, porque você é a melhor no que você faz. E isso vai se criando isso é muito perigoso, porque a gente passa, às vezes, a acreditar que, realmente, eu sou boa. E tem gente que aceita isso e para de buscar ser melhor. E aí, quando você para de buscar ser melhor e aprender mais e entender que, calma, não sou essa boninha toda, não. Aí,
aí que você para realmente de crescer. Então, tem muita gente que deixa o ego falar mais alto e para de crescer. Você já teve que lidar com alguma situação assim? De, nossa, agora eu não estou me comparando, eu tô no uau, sou incrível, e de repente uma coisa deu errada, e aí você ficou tipo, ok, e agora? Sim. Na minha jornada de muitos lançamentos, porque eu tenho essa coisa do lançamento ao vivo, do me superar e novas criações e tudo mais. E eu já percebi, sim, que em alguns momentos eu me acomodei. Eu falei, e assim, eu não sei se já aconteceu com você, amiga. Realmente, quando você atinge certos resultados na vida, você vai escolher melhor as suas guerras. Exato. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada a ver deixar de crescer. Porque o crescimento, a gente veio nessa vida para crescer. Não tem mais para onde ir. O que você vai fazer da sua vida se não for crescer, né? Em múltiplas áreas. Então, eu percebi que, no meu caso ainda, eu me acomodei mais por resultados. Já tô com uma vida ótima aqui, já. Pra que eu vou buscar mais? Já tenho, né? E realmente eu comecei a entender que, peraí, não, existe uma empresa a ser gerida, um crescimento e algo que realmente, assim, atingir mais pessoas é o meu propósito. Quanto mais pessoas eu atinjo, é melhor para todos, porque essas pessoas também precisam do que eu vou levar para elas. Então, eu tive que me situar e buscar, sim, de novo o meu crescimento e não deixar que essa sensação de, já fiz muito agora. Poxa, já ralei muito, já fiz muito lançamento, vou parar de fazer. Não e você vai buscando novas fases dentro da sua própria vida. Isso. Nesse momento, você recebeu um corte tramontina aqui da Amanda, tendo uma crise de tosses. E aí, a gente chegou à conclusão que a pior coisa é quando a gente tá, por exemplo, no CPL fazendo pitch e começa a tossir. E sabe o que é pior? Que hoje em dia, para as pessoas, tudo é muito... isso aí é crença, isso aí é problema de não sei o que. Aí você tá tossindo? Putz, então é sinal que você está insegura. Às vezes a pessoa ela só está doente mesmo. Às vezes ela só alguma coisa só tem gelada. Um pigarro ali. Ela só tem um pigarro. Mas as pessoas são muito analisadoras hoje de tudo. Sim. Mas como a gente estava falando, maternidade. Você sempre sonhou em ser mãe? Não. Não? Eu tive uma fase da minha vida que sim. Eu falava, isso adolescente, que eu, com 25 anos, estaria casada com 2 filhos. Será que todo mundo faz isso? Ou realmente eu era... A minha irmã era o maior sonho dela. E nessa época, assim, só que aí, como eu fiquei muito tempo solteira, eu comecei a questionar tudo. E aí começaram a ter crianças na minha família, eu comecei a ver as obrigações. E eu falei, será? Não sei se isso daí é pra mim. Aí eu me questionei bastante. Quando eu conheci meu marido também, ele falava que ele queria ter filho e eu falava, talvez. Não sei se quero, não quero. E aí, depois eu voltei... sabe como me despertou de novo o desejo de ser mãe? Meu cachorro, esse que morreu... eu cuidava muito dele, com muito zelo. Ele era idoso, né? Ele viveu até os 17. E eu falei, cara, eu levo muito jeito pra isso. É muito bom ter alguém pra cuidar, pra zelar, pra desenvolver, pra amar, enfim. E aí, eu voltei a ter esse sonho muito latente nos últimos anos, de novo. Mas eu oscilei na minha vida. Não fui aquela pessoa que é sempre o maior sonho da minha vida. Não, eu questionei. E tinha alguma coisa que você falava que, se eu for mãe um dia, ou quando eu for mãe, eu jamais vou fazer isso, e hoje você faz? Uma das coisas, né, que a gente acaba não entendendo, é que assim, criança chora. Porque quando você não tem filho, você fala, nossa, por que essa criança tá chorando, né? Tudo é... Você cria uma ideia de que, assim, a mãe tem poder sobre tudo. A mãe tem controle sobre tudo. E é sempre a mãe. Cadê a mãe dessa criança? Cadê é a frase mãe? mais tradicional. Então, assim, cadê a mãe? E agora eu vejo que a gente não controla tudo numa criança. Tem momentos de choro, tem momentos que você não consegue acalmar. E, enfim, aí hoje eu me vejo, assim, perdendo mais o controle. Perdendo o controle de coisas que, às vezes, a gente se cobra pra ter controle. A maternidade me mudou demais, amiga. Eu sou outra pessoa. Quem me conheceu antes de ser mãe... mudou, assim? Mudou... Principalmente, essa sensação de soltar o controle. Porque, assim, quando você gera uma vida dentro de você e o seu filho é muito pequeno, você já deve ter ouvido falar, às vezes, daquele medo da criança morrer, né? De perder o bebê. Meu Deus! E eu percebi na gravidez, especificamente, que essa minha necessidade de controle iria me enlouquecer se eu não tratasse isso. Então, eu tive que tratar muito. Então, hoje eu solto mais as coisas com facilidade, no sentido de... Cara, eu não tenho como garantir que meu filho dormindo não vá virar pro lado e acontecer alguma coisa. É uma criança pequena. É lógico, a gente faz o nosso melhor. Mas, assim, eu tive que tratar muito o meu excesso de controle. E eu sinto cada vez mais paz no meu coração
nesse sentido. E assim, eu vejo que tem muitas mães que elas têm o desafio de conseguir conciliar as duas coisas. Então, empreender com os filhos, empreender com a maternidade. Como que hoje você concilia? Eu sei que você tem muito apoio do seu marido, da sua família, mas existem muitas mulheres que não têm também esse suporte. Então, como que você conciliaria, como você concilia e como você também direcionaria o que você falaria para essas mulheres que não têm esse mesmo apoio? Tá. O começo, ele é desafiador. Eu achava que eu ia morrer de tanto sono. Você acredita? Nossa. Eu tinha essa sensação. Falei, gente, é possível alguém morrer de ficar tanto tempo sem dormir? Porque o começo, ele é bem desafiador no sentido de dormir. Eu não tinha babá na madrugada, né? Eu tinha só uma babá no horário comercial. Onde o bicho pega mesmo é madrugada. Porque quando você vai dormir, você tem que acordar de novo pra dar de mamar. Então, eu fiquei assim, coisa de uns 15 dias que eu mal dormia. Então, eu falei, eu vou morrer. Se existe morte por falta de sono, vai chegar pra mim. Então, o que eu diria pra essas pessoas o começo é desafiador, mas passa. Passa, sabe? Pode ser que você ali tenha que se afastar do seu trabalho. Quem trabalha com o digital, como eu, tem um pouco mais de flexibilidade. Então, mesmo que, assim, você talvez tenha uma mãe, alguém que você possa pedir socorro. Eu diria isso, não tenha filho se você não vai ter o pai e uma mãe pra te ajudar. Pelo amor de Deus, senão você não vai conseguir ir no banheiro. Um bebê recém-nascido toma 100% do tempo. Então, para você ter um filho, tenha pelo menos uma pessoa de rede de apoio, né? Que seja o pai ou que seja, você não precisa ter uma babá necessariamente, mas uma pessoa que vai ficar com a criança quando você for no banheiro, né? E outra coisa que eu percebo muito que as pessoas ficam com medo. Elas acham que, já aconteceu comigo, que vai estragar a carreira delas. Que elas não vão mais conseguir ir bem. E é o oposto, você ganha força. Você ganha uma força que você não tinha até então. Mas sabe que eu percebo isso em todas as minhas amigas que engravidam, que são mães, que elas têm uma força de vontade que é sobrenatural. Às vezes são mulheres que já trabalhavam bem e elas se tornam mãe, parece que elas trabalham o dobro. E acredito que é muito porque agora você tem um porquê ainda maior. Deixa de ser só sobre você. Sim. E você tem um porquê muito maior para tudo que você vai fazer. Total. Tanto o trabalho, quanto o financeiro, quanto de tempo. Então você está buscando algo maior por algo além de você. Sim, e você ganha uma maturidade muito grande, uma força, que é o que eu falo. Às vezes você tinha medo de coisas tão bobas, e aí você ganha uma coragem tão grande, até às vezes da exposição mesmo. E, eu já passei por isso, já tive um parto. E pode ser. O que me importa a sua crítica, meu amor? Eu já botei uma pessoa no mundo. Então você mesmo fica mais resiliente. É muito interessante Você essa aprende a ser. Não, muito bom. E teve um story seu que eu vi que eu achei muito bom, que era sobre estar casado com os pais. Que muitos adultos, eles não conseguem se afastar da família, não conseguem passar por esse processo de adultecer. A gente vê hoje adultos com, sei lá, seus 30 anos ainda na casa dos pais, que travam na vida, pensam demais na opinião dos próprios pais. Como que alguém consegue destravar isso? Consegue cortar o cordão umbilical, digamos assim? É uma das coisas mais difíceis, por incrível que pareça, né? Porque é um padrão muito enraizado. A pessoa que ela foi muito podada ou que ela foi ela cresceu muito rente às crenças dos pais. Porque, por exemplo, nem eu nem você estaríamos aqui se a gente tivesse crescido casado com os nossos pais, acreditando em tudo que minha mãe acredita. Porque você vai chegar até onde sua mãe chegou. E outra coisa que acontece é você ficar casado com as dores dos seus pais. Nossa. Porque você fala assim, cara, como é que eu vou crescer tanto? Como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou ganhar mais do que minha mãe ganhou a vida toda? Essa mulher reclamou de dinheiro a vida inteira. Essa mulher reclamou de trabalho a vida inteira. Como é que eu vou brilhar? Então, é até uma falta de autorização mesmo de você ir muito longe pela sua história. Então, o que nós precisamos fazer quando nos tornamos adultos, conscientes, maduros, é entender que se eu quero resultados novos para minha vida, eu tenho que buscar a minha felicidade. E buscar a minha felicidade é o maior gesto de honra aos meus pais. Porque não tem nada pior do que você ser aquela pessoa que não consegue nada na sua vida e depende dos seus pais para coisas básicas, né? Porque você não consegue sair dali, você tem medo de sair dali. Então, quanto mais jovem você for, é mais fácil de você fazer isso. Conforme você vai ficando nesse padrão, que é o que você falou, a pessoa não consegue sair da casa dos pais e ela não consegue dinheiro. Você sabia que ela não consegue dinheiro exatamente para não sair? Para continuar naquele ambiente. Para perpetuar o padrão e a lealdade. Porque se ela ganhar muito dinheiro, ela vai ter que sair. Qual que vai ser a desculpa dela? Então, inconscientemente, tá, gente? Ninguém aqui escolhe, eu vou escolher isso. Você não escolheu.
Você só não se posicionou para buscar algo diferente, escolher algo diferente. Como a Maia falou, até a questão do propósito, né? Então, quando você escolhe, então tome a decisão. Fale, poxa, eu não quero... Você quer a história mesmo que você queira. Eu quero exatamente a mesma história da minha mãe e do meu pai. Aí você fica com as crenças deles, com os padrões deles, abrace as dores deles, tente resolver os problemas deles, salvar eles, sendo que você não salvou nem você. Esse pensamento de, se eu quero coisas novas, eu vou ter que ser uma pessoa nova. Porque quem os meus pais foram, só foi até aquele ponto. A história deles eu honro, mas eu quero a minha. Nossa, perfeito isso que você trouxe, porque ainda tem muito essa mentalidade de que eu só honro se eu permaneço aqui, sendo que é justamente o contrário. Eu lembro que quando eu comecei no digital, eu tinha muito eu não posso fazer muito dinheiro, por quê? Eu vim de uma família também simples, e na minha família o que acontecia? Os meus pais, eles sempre foram muito companheiros, muito leais assim um ao outro, eles sempre se apoiavam, então era raro eu ver eles brigando. Só que o único momento em que eu via eles tendo uma discussão fora assim do comum era no momento que sentavam para ver as contas. Então, uma vez por mês, sentavam na mesa, botavam as contas e começava, não, porque isso aqui tinha que ter sido pago, isso aqui. Então, eu comecei como criança a ver o dinheiro como que é um problema. Já o dinheiro, ele traz brigas para dentro da casa. Então, eu não posso ter demais e também não pode faltar, porque senão vai dar problema. E aí, ficava sempre naquele médio. Nunca é demais e nunca é de menos, assim. Então, eu precisei romper isso, primeiro entender de onde vinha essa crença e entender que não é que o dinheiro traz brigas. Na verdade, o dinheiro, ele é, muitas vezes, o dinheiro ele é uma solução. Sim. Tem muita gente que, dinheiro não traz felicidade. De fato, só uma coisa material não vai te trazer, não vai te preencher, não vai te trazer felicidade alguma. Mas é muito melhor você sofrer com Compra terapia. Compra terapia. Compra um bom terapeuta, compra academia. autoconhecimento. Compra muita coisa. Então, você passa a ter uma liberdade maior. Por mais que o material ele não compre felicidade, é ruim você estar triste e ainda estar num contexto que você não tem o controle sobre a sua própria vida. E o dinheiro, muitas vezes, ele te dá isso, o controle sobre a sua própria vida. Sim. No sentido de, olha, eu posso ter uma babá, eu posso viajar com a minha filha. Ai, gente, ela sempre viaja com a filha, é a coisa mais fofa do mundo. Ela tava lá em Campos, arrasando. Não, e vocês estão sempre impecáveis com os looks combinando. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu falo, gente, é maravilhoso. E, Amanda, eu vi um comentário em uma foto sua ontem, que era falando da sua barriga, perguntando se você estava grávida, dando a entender que você tinha engordado. Como que você lida com isso? Com as pessoas dando pitaco, sendo essa comunicação passiva, agressiva? E hoje com muita facilidade. Hoje eu olho... ainda brinquei. Falei, gente, eu só tava comendo muito chocolate, né? Calma aí. Só que no começo é sempre bom falar, porque nem sempre foi assim. Isso já me deixou mal. Eu já recebi comentários que eu ficava triste, assim, de verdade. Acabava com o meu dia, roubava a minha paz, eu ficava estressada, eu ficava preocupada. Porque é o medo de sujar a nossa imagem, né? Então, é o medo de falar, caramba, estão me vendo assim? Se essa pessoa tá me vendo assim, tá todo mundo me vendo assim? Então... No começo, eu lembro que isso me deixava muito triste. E se você tá começando, as pessoas que estão começando aí, ou até quem não está começando, mas ainda isso dói. Acredite, quando bate muito forte é porque ainda tem alguma coisa pra gente olhar. Então, hoje eu tenho muito essa clareza. Se algo me incomoda demais, eu mesma uso... Hoje mesmo, nos meus stories, provavelmente quando as pessoas estiverem assistindo não vai estar mais lá, mas uma pessoa falou assim, que seria algo que antes eu ia mascarar. Ela falou assim, você nunca me responde. A única vez que você me respondeu foi quando eu te perguntei para comprar o seu curso. Aí, no primeiro momento que eu li isso, aí eu falei, peraí, me dá 1 minuto. Eu peguei e coloquei assim, gente, 1 minuto, ela está descobrindo que eu uso o Instagram como trabalho. A Roberta, era o nome da moça. A Roberta está descobrindo que eu uso o Instagram como trabalho. Por quê? Porque ela quis me cutucar. Ela quis dizer assim, você só responde, ou seja, errado. Você é uma megera que só visa dinheiro e você só responde. Sendo que é lógico que eu respondo um monte de gente que não é meu aluno. A gente não tem como saber na caixinha quem é, quem não é. Enfim, e aí eu percebi que quanto mais a gente está bem com algo interno, eu estou bem com vender, eu estou bem com responder pessoas interessadas. Por que isso estaria errado? Aí a gente faz a nossa própria terapia, né? E as pessoas, elas têm muito medo de vender. E elas têm tanto medo de vender que quando elas olham alguém com autoconfiança de bater no peito e falar, o meu produto é muito bom,
a minha entrega é de excelência, eu estou vendendo sim para você, até assusta a pessoa. E ela se sente tão incomodada pela falta que ela tem de conseguir se vender, que ela descarrega no outro. De como assim você só está aqui para me vender? Só que nós temos um negócio. E um negócio, ele existe para vender. Se você não está vendendo no seu negócio, algo está errado. Se você não consegue colocar o seu produto, ofertar e falar dele, ser a sua primeira fã. Eu sempre conto a história de quando eu fui na maquiadora e eu deitei assim na máquina, eu tava sem maquiagem, e ela olhou pra minha pele e falou: nossa, sua pele é muito boa. E eu falei: pois é, são os meus produtos, deixa a pele assim maravilhoso. E aí eu contei isso num Reels e a galera, nossa, eu queria ter essa confiança. E eu falo: olha, se você não é maior fã do seu negócio, o restante não vai ser. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar fortemente naquilo que você vende, na transformação que você gera, porque se você não for, os outros não vão ser, eles não vão levar você a sério, eles não vão levar o seu método a sério, eles não vão levar o seu produto, o seu negócio a sério. Isso. Então, de onde é esse medo de vender? E por que você alimenta isso? O que geralmente gera em alguém o medo de vender? É porque, assim, a gente entende que o vender ele é errado porque é como se eu estivesse empurrando algo no outro, eu estou fazendo algo, estou forçando. Se vem muita ideia da pessoa insistente, né? O vendedor chato. Então, ai, se eu estou vendendo, a pessoa vai me ver como chata, como a que só visa dinheiro, como materialista. Gananciosa. Gente, vocês acham que essa estrutura de podcast a Maia pagou com o quê? Com esse belo sorriso dela? Não foi. Isso aqui tem um custo, né? Até mais elevado do que as pessoas imaginam, esses custos de gravações e de tudo mais. Então, nem eu consigo crescer o meu negócio se eu não vender, se eu não tiver caixa entrando. E como, imagina eu no meu nicho de psicologia, minha querida, o que eu não passei. Porque assim, se você é psicóloga, né, tudo tem que ser... Calma aí, existe o meu trabalho gratuito, que o meu Instagram eu recebo sempre pessoas falando assim: meu Deus, o seu Instagram mudou a minha vida. A pessoa não precisou nem comprar um curso meu. Esse é o nosso trabalho também, de certa forma, é a parte social que a gente faz. É natural, você está ajudando a todos gratuitamente. Alguns vão comprar o seu curso, uma pequena porcentagem, a gente sabe disso. Não vai ser 60% da sua audiência que vai consumir o seu produto. Quem dera, né? Quem dera. Vai ser ali uma porcentagem que vai se identificar. Mas, assim, a pessoa achar errado você gerar dinheiro. Como que uma pessoa vai... Como é que eu vou criar minha filha? Como é que eu vou comprar fralda, gente? Fralda custa dinheiro. E as pessoas confundem de... Ai, mas você disse que o seu propósito é transformar vidas e agora você está cobrando sim. Porque é um negócio e eu posso querer transformar muitas vidas e cobrar muito alto por isso e ser muito recompensada por isso, porque é justo. Sim. Tudo aquilo que custa tem também que valer. Tudo que vale tem que custar. Então, é justo que custe sim, porque você levou um tempo para saber. E eu quero saber, inclusive, uma pessoa que tem essa ferida de rejeição, que já foi rejeitada na infância ou na adolescência, como que ela consegue ir para o digital e se expor? Uma das pessoas... É o meu caso, tá? Então, por isso que eu comecei anônima. Porque você tem uma sensação muito grande de que você não será aplaudida. Você não será, de fato, vista como muito boa. E o que você precisa fazer para lidar com a ferida de rejeição? Não se rejeitar. Lógico que existem formas mais profundas, processos mais profundos. Mas se eu fosse deixar aqui, né, a grosso modo... Poxa, eu tenho ferida de rejeição. O que é a ferida de rejeição? Vamos deixar um pouco mais claro. É quando você mesmo já acha... Você nem começa, ou você começa algo já sentindo, é uma sensação mesmo, de que você será rejeitado, de que você vai receber um não, de que as pessoas não vão comprar, de que as pessoas não vão te achar tão legal, de que você não vai ser tão acolhido, tão descolado como você gostaria. Essa ferida de rejeição, ela não começou agora. Então, lá na escola, no recreio, quando você se sentiu sozinho, com o seu pai, quando ele foi trabalhar e não ficou com você, com a sua mãe, quando o seu pai cuidou mais do seu irmão e não cuidou de você, exemplo, sua mãe, enfim. Não começou hoje. Lógico que tem questões internas, mas como adulto, é a sua responsabilidade não se rejeitar mais. É olhar e falar assim... Tá, eu me fecho muito por esse medo, mas eu preciso me expor. Você sabe que até pra fazer conexão pra mim era muito difícil. Eu não sei se você teve ferida de rejeição. E é assim, quando você chega em ambientes como Mastermind, eu sei que suas alunas vão muito em coisas presenciais, né? Bom. Suas meninas. E assim, é muito claro quem tem ferida de rejeição no ambiente, porque são pessoas que elas não tendem
a ser aquelas fáceis de se conectar. Elas podem até ser vistas como as enjoadas, que tem cara de entojada. Mas é porque é uma ferida dela. Ela não tem aquela sensação de que ela vai ser muito amada naquele ambiente, muito acolhida. Então, a defesa é me fechar. Eu não vou me expor. Então, quando você começar a se abrir e falar assim, eu não me rejeito, eu estou do meu lado. Eu posso chegar num ambiente, ninguém olhar pra minha cara, eu estou aqui comigo. Então, na dúvida, né, se arrisca, porque você pode conhecer pessoas tão maravilhosas, né? Nesse mundo digital, a gente conhece tanta gente maravilhosa. É muito injusto com você mesma, você deixar de aparecer, você deixar de contar a sua história, você deixar de colocar o seu conhecimento no mundo, sendo que existem muitas pessoas que sonham, oram para ter o conhecimento que você tem, é até um pouco injusto. E às vezes a gente olha muito para dentro mas é que eu sou mais introvertida, mas é que eu sou mais tímida. E esquece que, poxa, tem alguém neste exato momento que gostaria de ouvir exatamente o que você tem para falar, de aprender exatamente o que você sabe fazer, como você sabe fazer. E você tá deixando de lado por puro... até um pouco de ego. Sim. Por puro egocentrismo seu. E Amanda, algo que você jamais mostraria nos stories e por quê? Uma coisa que eu preservo um pouco é o meu relacionamento, né? Porque meu relacionamento, minha vida pessoal, detalhes, assim, da minha filha. Lógico que eu posto alguns momentos dela. Mas, assim, algumas coisas... Porque, assim, nós vivemos em um mundo, é o que você falou. As pessoas estão olhando tudo. As pessoas estão analisando tudo. Já aconteceu uma vez, pra você ter noção, uma vez que meu marido pediu jantar e não pediu pra mim. Alguma coisa assim, é muito velho, isso é muito antigo. Meu marido foi cancelado, assim, por algumas pessoas que me seguiam. Do tipo, nossa, esse homem é muito frio, esse homem é não sei o quê. Ou seja, as pessoas, elas pegam um recorte de algo que, assim... Que muitas vezes é uma ferida dela. E ela projeta que, assim, meu Deus, você está num relacionamento ruim, ou você está até com a sua filha, né? Se eu mostro algum detalhe que eu estou... Meu Deus, você está fazendo isso com a sua filha. É o fato de ter babá. Você já foi criticada por isso também, não foi? Sim, é a sensação de, pra você é fácil. Pra você tem babá. Então, assim, eu não escondo, porque eu não escondo que meu relacionamento tem problemas, gente. Mas não problemas que acabam. Porque a gente escolhe estar junto, mas... Dizer que a gente nunca se estranha, nunca ele pensa de um jeito, eu penso de outro, não existe, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, eu evito expor coisas que eu sei que as pessoas... Até a criação com a minha filha, porque vai ter gente que vai falar... mas você tá fazendo isso aí com a sua filha? Isso aí vai dar... mas a sua filha é isso? As pessoas fazem diagnóstico hoje em dia. Mas seu filho é autista? Mas seu filho é não sei o quê? Só pelo fato de, às vezes, você mostrou a criança balançando. É impressionante como existem tantos especialistas sem especialidade alguma que adoram opinar. Então, pra eles e se você fez essa curvinha aqui, não, porque você tem isso, isso e aquilo. E não, às vezes simplesmente você escolheu fazer dessa forma, seguir desse jeito. E para você que está há muito tempo no digital, acredito que você já tenha passado por todas essas fases, assim. E você sente que hoje o cancelamento ele é mais forte, por exemplo? Sim, mas eu acho que já tem um tempo que ele tá forte. Eu acho que não começou de agora. Ele já tem um tempo que saiu até, né, aqueles memes de tudo você tem que se policiar, tudo você tem que se podar. Porque parece que as pessoas estão só esperando o momento pra te cancelar. E por que isso? Por tudo que a gente falou. Torcendo. Quem se destaca... Poxa, por que essa pessoa se destacou? Ela tem que voltar. E qual é a forma mais fácil de eu fazer essa pessoa ficar pequena de novo e não me incomodar? Eu vou cancelar ela por coisas aqui banais, porque aí eu coloco ela do mesmo tamanho que eu me sinto. Então, hoje a internet dá voz pra muita gente que faz isso pra se sentir bem. Tem gente que se sente bem de ver os outros cancelados. Que ela fala, olha, essa pessoa não é tudo isso. Tá vendo como ela não é tudo isso? Olha só como ela recebe críticas e é odiada também. E a pessoa fica... Que bom. Que bom. O sentimento de que bom, que alívio. Quanto mais a pessoa cresce, é isso. As redes, né? Inclusive, assim, quando a gente tá há muitos anos... A gente não precisa também mostrar tudo pra ter um bom trabalho, sabe? Tem muitas coisas da minha vida que eu uso, sim, recortes. Eu tô passando até por uma questão de saúde agora, de uma pessoa da minha família. Eu uso recortes... Mas a gente tem que saber também ser intencional nisso. Porque nem todo mundo que tá do outro lado vai entender. E porque é uma empresa.
É uma empresa. Você tem que ser estratégica. Então, não, você não vai falar de todos os Sim. assuntos. Tem muito, você vai falar de política, de religião, e você tem que escolher as batalhas que você vai levantar. Uhum. A minha empresa é uma empresa. Você não tem que saber qual que é meu partido político, ou se eu tenho uma religião específica. Ok, eu tenho minha fé, eu compartilho alguns momentos, mas eu não preciso também expor Sim. isso o tempo todo, porque é uma empresa. E você precisa pensar como empresa. Você não vê o McDonald's levantando uma bandeira se é Trump ou se é Kamala. Então, você não vê isso acontecendo. Por que Sim. as pessoas exigem tanto que, não, você tem que falar, sendo que é um negócio? É pra te cancelar, né? Quanto mais ela buscando. sabe de você, mais ela... então eu sabia que você pensava sobre Eu sabia isso. que você não era tão boa assim. Olha essa sua opinião sobre algo que é tão polêmico. E principalmente essas coisas que dividem muito, né? Então, a gente tem que ter esse certo... Sim, eu vou. A gente não vai esconder nossa vida ou fazer parecer. Eu tenho muito esse cuidado também de fazer parecer que assim, ai meu Deus, no meu relacionamento, você tem que achar um relacionamento perfeito. Meu Deus, não. Eu falo pra pessoas que querem um relacionamento. A primeira coisa que eu falo é: vocês vão ter que estar dispostos. Porque se tem uma coisa que te desafia, tem hora que assim, você olha pra pessoa que você tá e você fala, meu Deus, eu já falei. Você fala pra ele 2 vezes, onde é que eu amarrei meu bode? Mas tá tudo bem, vocês escolheram estar juntos e vocês vão vencer desafios. Então, esse negócio de também, ai meu Deus, meu relacionamento é perfeito. Meu Deus, se um dia eu brigar com meu marido, sabe? As pessoas vão falar, tá vendo? Vai fazer o quê? Então, é saber Exatamente. sambar por esse... Mas você sabe que eu adoro, né, essa vida de internet. Eu adoro também. Você também, eu amiga? gosto. As pessoas ficam, mas é tão difícil. Porque as coisas mudam tanto, o mercado Amiga, muda difícil tanto. é ser CLT, ficar lá no busão, no metrô. Eu penso a mesma coisa. Isso é difícil, lidar com a A grande internet. maioria não teve que pegar isso. A grande maioria não teve que pegar 2 ônibus, 5 da manhã. Como eu tinha que pegar, não sei se era seu caso, mas eu pegava Também. 2 ônibus e fazia faculdade e trabalho e equilibrava vários pratinhos. Então, hoje eu falo, nossa, Pra tudo que ser eu tenho mal que paga fazer... ainda. Tudo que eu tenho que fazer é fazer uma live semanal, é fazer alguns dias de live, é falar com o time, é fazer reunião. É só isso, é tão simples. E as pessoas, elas falam, ai meu Deus, porque é muito difícil, é um curso que eu tenho que lançar, uma mentoria que eu tenho que entregar. Não, meu amor, é só isso que você está tendo que fazer. É mais simples do que parece. É o peso que as pessoas colocam, né? Pra Aquele tudo. peso de, meu Deus, e se eu não vender? Tá, mas você já... Igual você falou pra mãe, mas você já não tá vendendo. O que muda? Você Ai, vai mas continuar igual. eu vou ter que aparecer nas redes sociais. Tá bom, mas você não conversa com seus amigos? Converse com as pessoas na rede social. Não tem nada de tão... É um bicho no armário, é um monstro no armário. Quando você abre o armário, você vê que não tem monstro nenhum. Não é tem você que monstro criou nenhum. um peso de... Ai, mas eu vou ter que lidar com críticas? Sim, você não tem que lidar com críticas da sua família. Tem gente que a mãe é super crítica. Na verdade, você já lida com crítica desde Todo que você dia. nasceu. Então, agora você vai ser bem paga pra lidar Não, com a única isso. diferença é que às vezes você tem uma visibilidade maior do que você teria ali na sua casa. Mas igual você vai ter que lidar com crítica da mesma Quem forma. tiver bons hábitos, vai ter gente pra falar mal de você. Mesmo se você for uma pessoa pública ou não, se você começa a ter bons hábitos, se destacar no sentido de não seguir as massas, não fazer o que todo mundo faz, buscar coisas maiores pra sua vida, as pessoas do seu bairro vão falar de você. Igual a moça lá que tava tentando. Tudo que você for tentar, vai ter alguém falando mal. Então, assim, a carreira de internet, pra todos as conquistas, os sonhos que você pode ter, comparado a, lógico, gente, é trabalho, vão ter coisas chatas, vão ter clientes que são difíceis, que você ter quer coisa boa, demitir vai o ter cliente, coisa mas você ruim. não pode demitir o cliente. Vai Você ter fica tudo dependente. isso. Exato. Agora a gente vai abrir aqui as dúvidas da audiência. Vamos ver aqui. Ó, @Tainara Costa. Sobre relacionamentos. Como lidar com diferenças de valores e crenças? Olha, tem coisas que são aceitáveis e coisas que são inaceitáveis, né? Se você valoriza, por exemplo, casamento, família, ter filhos, e a pessoa valoriza balada, amigos, enfim, são coisas muito desalinhadas, não vai funcionar a longo prazo. Agora, vocês têm o mesmo objetivo de casar, ter uma família, de um casamento em lealdade, fechado, né? Que aquilo, um quer um aberto, cuidado. Então, quando a gente vai analisando e fala, poxa, essa pessoa pensa parecido. Lógico que as pessoas sempre podem melhorar, mas quem essa pessoa é, já é gostoso. A forma que ela pensa a vida, a gente pensa muito parecido. E quando você conversa com as pessoas, você sabe se aquela Você pessoa sente. pensa parecido ou não. Aquela pessoa
tem crenças completamente opostas, ela enxerga o mundo de uma forma que eu não enxergo. Às vezes até envolvendo esses pormenores, né? Ela é extrema em algo que eu não sou. E aí eu vou vendo que podem, né, dar alguns problemas. Vão sendo sinais de alerta. Você vai conversando e vendo se tem alinhamento. Se não tiver alinhamento, às vezes eu até brinco, né? Sai, às vezes, antes o quanto é tempo. Porque quanto mais você se envolve emocionalmente, por exemplo, a pessoa não quer ter filho e você quer. Agora, vocês estão no começo. Se você sai do relacionamento, você vai sofrer, mas é uma dor. Agora, você fica com a pessoa há 10 anos, aí vai vir o peso de o tanto que eu investi nesse relacionamento. E agora para sair? Porque o ser humano, ele tem isso. Quanto mais ele investe em algo, mais difícil é para ele sair. Então, assim, seja perspicaz. Você também escolhe. Observe o que a pessoa fala. Observe o que ela faz. Observe como ela pensa a vida. Vai olhando. Isso é aceitável pra mim, porque não vai ter ninguém que pensa tudo igual. Ah, não, isso não é aceitável. Aí, tome cuidado, porque quanto mais tempo passa, mais desafiador pra sair. @Enaie Cardoso. Como fazer novas amizades depois de se tornar seletiva? Você sabe que agora, né, com as redes, vem muito esse conteúdo de seletividade. As pessoas falam, depois que eu fiquei seletiva, eu nunca mais saí com ninguém, eu nunca mais... As pessoas veem seletividade até como uma coisa ruim, mas não é. Porque, na verdade, eu acredito muito no poder da vida mesmo. Quando a gente vai se tratando, quando a gente vai curando nossa ferida de rejeição, se sentindo mais segura, as amizades, elas vão fluindo. Você não tem que ser uma chata detalhista que ninguém pode ser sua amiga. Você só tem que saber, poxa, eu frequento tais ambientes, eu gosto de tais coisas, eu me curo, eu trato a minha ferida de rejeição e eu estou aberta para conexões. É automático. Não é assim que acontece? Você começa a atrair pessoas diferentes. Isso. Você muda. E é muito interessante como nós atraímos exatamente o semelhante. Eu acredito muito que semelhante atrai semelhante. Isso vale para público, isso vale para amigos, isso vale para relacionamentos. Então, quanto mais você mudar a si, mais pessoas boas você vai encontrando no caminho também. Não é que seus amigos são pessoas ruins, pessoas do passado são pessoas ruins. Não. Simplesmente são pessoas que elas, muitas vezes, têm um pensamento um pouco diferente do seu, ou elas levam mais tempo para alcançar determinada coisa, ou elas simplesmente não querem, elas estão confortáveis ali onde elas estão. Então, eu sou muito grata por todas as amizades que eu tive, eu honro muito a vida de todos, mas tiveram amizades que eu precisei falar, olha, eu vou sair deste ambiente porque ele não é mais o ambiente que faz sentido pra mim. Eu me tornei maior do que esse ambiente e as pessoas olham pra isso com arrogância. De, nossa, como é que você fala que você se tornou maior que esse ambiente? Que coisa arrogante. Não é ser arrogante, é ser honesta comigo mesma. E dói você falar isso. Porque muitas vezes a gente quer levar os outros junto com a gente. Então você quer levar um irmão perdido pro topo junto com você, você quer levar uma amiga que só bebe e vai pra balada pra trabalhar com você. E essa pessoa não tem o perfil. Então você quer muitas vezes que as pessoas elas te acompanham porque é um caminho solitário, as pessoas não falam disso. Crescer também é um caminho solitário muitas vezes. Porque justamente as pessoas que você tinha antes, elas não estão indo na mesma velocidade e nem para a mesma direção que você. Então você vai ter que perseguir aquele carrinho muitas vezes sem referências. Eu, quando comecei a empreender, eu não tinha uma tia que eu pudesse sentar, conversar e falar, e aí, tia, me conta como é que foi. Não tinha nenhuma referência. Até hoje, eu não tenho referências, senão aquelas que eu pago para ter. Senão os mentores que eu pago para ter. Porque se eu não pago, eu olho para a minha volta e não existe ninguém que ainda conseguiu alcançar ou vai percorrer caminhos que eu vou percorrer. Então, é um processo também solitário, ou seja, não é uma escolha fácil que a pessoa faz de mudar o ambiente. É um processo dolorido, só que é um processo necessário. Que ela tem que passar se ela quer crescer. Perfeito. Isso que você falou é um ponto que eu acho que todo mundo tem que entender, né? Não tenha medo também de acessar essas pessoas que são maiores que você. E outra coisa para a pessoa que colocou, né? De fazer novas amizades se você é seletiva. Gente, só não confunda ser seletivo com não ser uma pessoa agradável. Tem gente que acha que seletividade é você achar que tudo tá ruim. Não. Seletividade é como a Maia falou. É saber que alguns ambientes, alguns estilos de vida me comportam e outros não. Só que, por que você não está conseguindo se conectar com os que te comportam? Alguma coisa aí, talvez você tenha que pagar para frequentar novos ambientes, que você vai se conectar com essas pessoas. Então, que você diz que
né, são mais selecionadas para você. Só não acho que justifica você nunca fazer amizade com ninguém. Exatamente. Porque aí pode denunciar uma armadura, uma defesa e, como você falou, já é solitário. Se você também se fecha... Ih, minha filha, aí é a ladeira abaixo. E, amiga, agora pra gente encerrar, uma verdade nua e crua do digital pra você. Que existe muito mais palco, né? Palco, assim, muito mais... Porque, assim, a gente tem acesso a várias pessoas. Você conhece muitas pessoas que, às vezes, as pessoas têm como, meu Deus, é uma santificação. Eu já atendi, inclusive, em terapia, né? E isso, eu gosto muito de ter essa ideia de humanizar. Cara, é tão mais humano do que parece. E as pessoas, às vezes, veem tanto palco. E, sim, é lindo estar no palco. Só que, assim, essa pessoa ralou. Essa pessoa investiu tempo. Essa pessoa investiu, às vezes, tá há anos, como eu, né? Eu tô há 8 anos. Eu sou um dinossauro mesmo. Então... Mas é um dinossauro bom, sabe? É uma coisa que eu vejo com orgulho. Porque eu falo, eu tô plantando há tanto tempo. E é merecido que eu colha. Então, assim, tem pessoas, sim, que estão vivendo muitos palcos. Tome muito cuidado com achar que a vida das pessoas é perfeita. Porque não é, cada um está lidando. Agora, escolha suas referências. Olhe para a pessoa que você escolheu como referência e se inspire. Mas cuidado para não entrar naquilo que a gente falou. Eu nunca vou ser tão grande quanto. Você não sabe. Às vezes você pode. Eu acredito que tenham pessoas que a Maia... Isso deve acontecer com você também. Pessoas que você achava incríveis. E hoje você senta pra tomar café. Você janta, você almoça. E aí você percebe que é uma pessoa normal, humana, com problemas como qualquer outra. Como qualquer outra. Vai ter desafios emocionais. Nos hot cities, às vezes a gente abre ali questões, né? Hoje a gente paga Mastermind pra reclamar, basicamente. Exato. Pra chorar pitanga. Pra crescer, pra falar, olha, isso aqui não tá dando certo. Me dê um direcionamento. Então, é lógico, né? As pessoas no digital podem estar em degraus maiores do que o seu, porque lançaram mais vezes, porque erraram mais, porque calejaram mais e porque estudaram mais, fizeram mais. Só que também, entenda isso, assim, percorra a sua escada. Já tem muitas pessoas fazendo, mas não tem você. Não tem você. Você é único. O mundo precisa de Exatamente. você também. Uau, que incrível, amiga. Sou sua fã, viu? Ai, te amo, linda. Ela é maravilhosa. Gente, essa mulher, deixa eu falar pra vocês. A gente tava falando lá fora. Ela tem uma alma já muito evoluída, né? 24 anos, gente, eu estava dando PT ainda na balada. E a Maia, ela passa muito isso que... Eu me inspiro muito em você, amiga, Obrigada, nesse sentido amiga. de... Poxa, ter confiança naquilo que faz, saber quem você é, bem nítido isso, você sabe quem você é, você sabe pro que você veio, você abraça o seu propósito. E eu tô muito honrada de estar aqui hoje com você. Obrigada. E você é uma inspiração pra mim, pra quando eu me Obrigada. tornar mãe. Eu vejo você amando e é sempre muito lindo mesmo. Você vai ver então. como é incrível. Ai, obrigada, viu? Obrigada, amiga. E para você que assistiu ou ouviu pelo Spotify, não esqueça de acompanhar aqui nas redes, de se inscrever no canal, de seguir no Instagram, @pontasolta. E, amiga, qual é que é o seu arroba? Fale aí pra... @AmandaFitas, quem se interessa por assuntos de autoestima, de relacionamentos, de saúde mental no geral, relação com os pais. Pode me seguir. E seu livro? Você tem que estar andando com seu livro. Eu tenho 5, amiga. Eu tenho 5 Você pode livros. escolher, entendeu? Desculpa, Ela pode escolher. Eu ainda tá? tô penando pra escrever o meu primeiro, mas ela tem 5. 5, Amores Saudáveis, Seja Mais Interessante. Eu não vou falar todos aqui, senão vai virar jabá. A Maia vai querer começar a falar. E aí, querida, qual que é? Brincadeira, esse nível Wonder aqui não faria isso. Mas é isso, quem se interessa por esse tema... Esteja lá. Acompanhe, é maravilhoso o conteúdo da Amanda e realmente você consegue destravar muitas coisas. Eu acompanho, sou fã de carteirinha. E você que ainda não conhecia o podcast, não esqueça de seguir aqui, acompanhar. Nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, com o propósito de trazer a verdade sobre os bastidores e você entender que sim, tem mulheres muito grandes, crescendo, faturamento, empresa, mas que elas também são humanas e elas também passam por desafios. Você não está sozinha, meu amor. Se você se compara hoje, se você ficou triste hoje, parabéns, você não está sozinha, você só está empreendendo e é assim mesmo esse jogo. Então, que esse podcast também seja um lembrete para você de que não existe vida perfeita, mas que vale muito a pena empreender, que vale muito a pena crescer, que vale muito a pena expor seu conhecimento e a sua história. Então, meu nome é Maia Santos, siga lá @MaiaSNTS e a gente se vê no próximo episódio.